Olá, boa tarde. O plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou recomendação que institui o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero no Poder Judiciário. A ideia é pôr fim a avaliações baseadas em estereótipos e preconceitos. A iniciativa faz parte da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que trata do combate a todas as formas de discriminação de gênero. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal fixou novos critérios para a decretação de prisão temporária. Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, encaminha 3 notícias-crime contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, para a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Os parlamentares querem a investigação de conduta do presidente da República, Jair Bolsonaro, por ter defendido interesses privados ao demitir diretores do IPHAN. E ainda mais celeridade. Ação envolvendo reconhecimento de paternidade entre pai e filha que moram em estados diferentes é resolvida por meio da conciliação virtual. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou 3 notícias-crime contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, para a manifestação da Procuradoria-Geral da República. As notícias-crime foram movidas por parlamentares e se referem a obras da Avan e do IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. As denúncias foram apresentadas pelos senadores Alessandro Vieira, do Cidadania, de Sergipe, e Randolfo Rodrigues, da Rede, do Amapá, e pelas deputadas federais Tabata Amaral de Pontes, do PSB de São Paulo, e Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. Os parlamentares acusam o presidente da República, Jair Bolsonaro, de advocacia administrativa, que é patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, corrupção passiva e prevaricação, todos previstos no Código Penal. Os parlamentares querem a investigação de conduta do presidente da República, Jair Bolsonaro, por ter defendido interesses privados ao demitir diretores do IPHAN, que interditaram obra de uma das lojas do empresário Luciano Hang, no Rio Grande do Sul. Na ocasião, o IPHAN alegou que durante as escavações no local foram encontrados vestígios arqueológicos. O ministro André Mendonça foi sorteado para ser relator das notícias-crime. Um dos parlamentares pediu para que o ministro se declarasse suspeito pela proximidade com o presidente da República. Mas o ministro André Mendonça se considerou apto para analisar os pedidos porque verificou que não existe hipótese legal para se declarar suspeito. Os pedidos foram encaminhados para parecer da Procuradoria-Geral da República, como é de praxe. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspende decisão que condenou o jornalista a indenizar o empresário Luciano Hang por matéria publicada em 2018. As informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A decisão do ministro Dias Toffoli é provisória e suspende determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou o jornalista Luiz Nassif a pagar R$20 mil de indenização por danos morais ao empresário, dono da Avan, Luciano Hang. A condenação se baseou num texto publicado na imprensa com críticas do jornalista a um vídeo em que o empresário supostamente coage funcionários a votar no então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. De acordo com o Tribunal Paulista, a matéria ultrapassou os limites da liberdade de expressão e imprensa e feriu a honra do empresário. No Supremo Tribunal Federal, o jornalista alega que houve desrespeito às decisões da Corte sobre liberdade de imprensa. Ao analisar o pedido, o ministro entendeu que o regime democrático pressupõe um ambiente de livre trânsito de ideias, no qual todos tenham direito à voz, e destacou que a manifestação de pensamento crítico, a atuação de figuras públicas, não sofre as mesmas limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos da personalidade. O Supremo Tribunal Federal fixou novos critérios para a decretação de prisão temporária. A decisão foi em ações de partidos políticos no Supremo contra a lei que disciplina o tema.
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal acompanhou divergência do ministro Gilmar Mendes. O ministro defendeu uma interpretação mais ampla dos critérios para a decretação de prisão temporária. Para o decano da corte, só se pode impor a restrição de liberdade de um suspeito durante o processo se verificados os elementos concretos que justifiquem a medida cautelar. Além disso, a interpretação da lei deve considerar o Código de Processo Civil e a jurisprudência do STF. Com a decisão, as novas condicionantes para prisão temporária passam a ser: quando for imprescindível para as investigações, quando houver indícios fundamentados de autoria ou participação do indiciado, quando surgirem novos fatos que justifiquem a medida e quando for adequada à gravidade do crime. O julgamento do caso no plenário virtual foi concluído no fim de semana com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que havia pedido mais tempo para analisar o processo. A Justiça brasileira tem sinalizado uma mudança na interpretação do cumprimento da pena de multa para presos de baixa renda. Muitos não têm condições de pagar o valor estipulado. E para poder dar a eles condições de retomar a vida em sociedade, o judiciário de alguns estados tem extinguido a dívida. A decisão mais recente é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ao extinguir a dívida de um homem que deixou a prisão há 5 anos, mas ainda não tinha dinheiro para pagar a multa da condenação, o TJ Paulista seguiu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes. As decisões são baseadas em resolução do Conselho Nacional de Justiça, que estipula que os juízes analisem os casos de pessoas que saíram da cadeia depois de cumprir pena, estão em situação de rua e não conseguem quitar a dívida com a Justiça. O entendimento de extinguir a multa segue ainda a Política Nacional Judicial de atenção a pessoas em situação de rua e interseccionalidades. Em todo o Brasil, são altos os índices de ex-presos que não conseguem ficar quites com a Justiça e retomar a cidadania. Só em São Paulo, no período de setembro de 2020 a setembro de 2021, de 40 mil ex-presos condenados ao pagamento de multa, apenas 1% conseguiu fazer o acerto. Dados da Justiça Paulista mostram ainda que apenas 31% das pessoas que saem da prisão conseguem emprego e, por mês, recebem menos de R$1.000, ou seja, menos de um salário mínimo. 53% das multas criminais têm o valor sentenciado em menos de R$500. Sem condições de pagar a multa da condenação, o egresso do sistema carcerário fica impedido de recuperar os direitos políticos e de regularizar o CPF. Sem o documento, não é possível emitir a carteira de trabalho e conseguir um emprego formal, por exemplo. O CPF também é obrigatório para cadastros de benefícios sociais, como o Auxílio Brasil. E você vai ver a seguir no próximo bloco. O plenário do Conselho Nacional de Justiça aprova uma recomendação que institui o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero no Poder Judiciário. Vamos entender melhor o que muda a partir de agora. Daqui a pouquinho no próximo bloco. Fique com a gente. Volto já. Quando eu penso em Constituição, eu penso que a nossa lei fundamental, nossa lei maior, que define os órgãos do nosso país, mas não só isso, define a relação do Estado, como o Estado se relaciona com as pessoas, como as pessoas se relacionam uma com a outra. Ela fixa os direitos da maioria e também garante os direitos da minoria. O plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou recomendação que institui o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero no Poder Judiciário. Com essa medida, o CNJ fortalece a imparcialidade na análise de casos de violência contra as mulheres, evitando avaliações baseadas em estereótipos e preconceitos. Uma forma também de superar a desigualdade e a discriminação de gênero. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero faz parte dos esforços do Brasil para que casos de violência contra as mulheres não sejam naturalizados, esquecidos ou sem punição.
A resolução do Conselho Nacional de Justiça orienta todos os agentes do sistema de justiça na análise de casos e processos de maneira a se evitar conceitos discriminatórios. Essa triste realidade da violência contra a mulher, ela poderia acrescer, nós poderíamos acrescer um outro verbo, que não é só agir, julgar, avaliar, mas antes de tudo, ouvir. Nós não podemos julgar a vítima e quem deseja que deva ser julgado na voz da sociedade é exatamente o agressor e não a vítima. O Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle da atuação administrativa e disciplinar da Magistratura Nacional, tem como prioridade exatamente o aprimoramento e a efetividade da prestação judicial na seara da violência contra a mulher. A criação do protocolo é resultado de estudos feitos por um grupo de trabalho formado por representantes do Poder Judiciário e de universidades que desenvolveu um método que reconhece a influência das desigualdades que as mulheres foram submetidas ao longo da história, inclusive na aplicação do direito. A recomendação do Conselho Nacional de Justiça atende ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. A ODS trata do combate de todas as formas de discriminação de gênero. A medida também considera a sentença da Corte Internacional de Direitos Humanos, que condenou o Brasil por falhas reiteradas à integridade das mulheres. Como reparação, a Corte determinou a adoção de um método unificado de investigação de feminicídios. E para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com a conselheira do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, doutora Tânia Regina Reckziegel. Olá, seja bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde. Conselheira, explica para a gente quais as principais diretrizes desse protocolo e o que ele exige ali como regra de tratamento adequado aos casos de violência doméstica. Bom, o primeiro passo para julgar com perspectiva de gênero ocorre na aproximação do processo. Desde o primeiro contato, é necessário identificar o contexto no qual o conflito está inserido e ainda em sua atuação recomenda-se que o julgador ou julgadora se atente às desigualdades estruturais que afetam a participação dos sujeitos em um processo judicial. Após, então, é necessário refletir sobre a necessidade de medidas especiais de proteção. Também é necessário que a instrução processual não se torne um ambiente de violência institucional de gênero. Ainda é necessário analisar se uma das provas, geralmente pode ser considerada relevante, poderia ser produzida, como, por exemplo, se existem circunstâncias que poderiam impedir a produção da prova testemunhal. Então, todo esse contexto sempre é importante e relevante analisar os marcos normativos e precedentes aplicáveis ao caso, no qual a norma está inserida para garantir o direito de analisar e de se interpretar a aplicação do direito que está esta pessoa sendo submetida. E esse protocolo também ele acaba sendo educativo porque orienta ali magistrados, advogados, o Ministério Público, quem está acompanhando o julgamento, por exemplo, infelizmente nós já vimos na prática casos de violações a essas regras, né? Com certeza, o protocolo serve de guia para o exercício da função jurisdicional, desenvolvida por todos os atores processuais, de uma forma a concretizar um papel de não repetição de estereótipos, de não perpetuação de diferenças, constituindo-se um espaço de rompimento com culturas de discriminação e preconceito. Muito importante ressaltar que o protocolo é amplo, trata não só de casos de violência contra a mulher, bem como violência institucional, como é o caso da violência obstétrica, violência contra as pessoas LGBTQIA+, questões atinientes à pauta dessas pessoas que estão submetidas, na maioria das vezes, de casos de vulnerabilidade. E aí, quando a senhora ampliou agora, explicou para a gente também, que também abarca, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, às vezes é uma palavra, né? No atendimento ali, um pronome, isso faz toda a diferença, né, doutora?
Com certeza, é muito importante todos estarmos sempre alerta a esse tipo de julgamento, esse tipo de questão, né? É fazer valer no sistema de justiça o direito à não discriminação. Eu sempre ressalto, inclusive, nas questões da Justiça do Trabalho, que está avançando muito em relação à aplicação do protocolo. É a justiça que, após a recomendação, mais tem aplicado em seus julgamentos a perspectiva de gênero. Bom, essa normativa do CNJ, ela atende às diretrizes da Agenda 2030 da ONU e também a determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Exatamente, com certeza. É nessa perspectiva, foi com base nas condenações e nas orientações que o Conselho Nacional de Justiça, no seu grupo de trabalho muito amplo, com muitas magistradas, com pessoas envolvidas com entendimento na causa, conseguiram, então, fazer este maravilhoso protocolo e poder, então, sugerir e recomendar aos nossos magistrados do nosso judiciário. Maravilha, conselheira, um prazer conversar com você mais uma vez, ao vivo aqui com a conselheira Tânia Regina Requizigel, CNJ. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. E você vai ver a seguir mais celeridade. Ação envolvendo o reconhecimento de paternidade entre pai e filha que moram em estados diferentes é resolvida por meio da conciliação virtual. Os detalhes você acompanha em instantes. Voltamos já. Quando pensamos em Constituição, estamos falando de normas primordiais para a formação do Estado. E no caso brasileiro, a nossa Constituição Federal, além das questões de delimitação dos poderes do Estado, ela também traz diversos direitos e garantias fundamentais. O que é primordial para nós, jurisdicionados. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, concedeu habeas corpus para que uma estudante frequente o Colégio Dom Pedro II sem apresentar o passaporte de vacina. O desembargador Marcelo Ferreira Granado anulou decisão de primeira instância que tinha negado o pedido sem analisar o mérito. Bom, segundo o magistrado, a decisão da juíza, sem manifestação do Ministério Público, causou constrangimento ilegal à estudante. O desembargador afirmou ainda que a exigência do passaporte vacinal ofende o direito de ir e vir da aluna. O Rio de Janeiro não exige o comprovante de vacina para estudantes da rede pública. Cabe ao Tribunal de Justiça de Goiás julgar o pedido de medicamento feito por uma paciente com câncer. A decisão foi do ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o mandado de segurança que trata do assunto. O ministro entendeu que, por não envolver autoridade sob jurisdição do STJ, o mandado de segurança em que a paciente com câncer pede que seja fornecido medicamento sem constar da lista do Sistema Único de Saúde deve ser remetido ao Tribunal de Justiça de Goiás. A paciente, representada pela Defensoria Pública de Goiás, se manifestou contra a remessa do processo, mas o juiz da 4ª Vara Federal do Estado determinou que ela indicasse quem deveria figurar no polo passivo como autoridade coatora no âmbito federal. Após a indicação do ministro da Saúde, o caso foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça. O pedido foi submetido inicialmente ao Tribunal Estadual, mas houve o entendimento de que a União deveria figurar no polo passivo do mandado de segurança e, por isso, declinou da competência para o julgamento e remeteu os autos à Justiça Federal. O relator, ministro Gurgel de Faria, pontuou que, conforme a jurisprudência do STJ, a emenda à petição inicial para a correção da autoridade coatora só pode ser admitida quando o órgão judicial em que o mandado de segurança tiver sido proposto for competente para o conhecimento da ação. Segundo o ministro, a impetrante não indicou nenhum ato comissivo ou omissivo do ministro da Saúde. E a teoria da incampação, que evita que o mandado de segurança seja extinto sem julgamento de mérito por indicação imprecisa da autoridade coatora, não é aplicável ao caso.
Gurgel de Faria destacou estar reconhecida a ilegitimidade passiva do ministro da Saúde, permanecendo no polo passivo apenas o secretário de Saúde de Goiás, autoridade que não está sujeita à jurisdição do STJ e, por isso, considerou que o tribunal não tem competência para julgar o pedido. Mais praticidade e celeridade. Em Mato Grosso, uma conciliação virtual resolveu uma ação envolvendo o reconhecimento de paternidade entre pai e filha que moram em estados diferentes. O sorriso estampado no rosto da Mayra é reflexo dos benefícios da internet. É que agora a jovem possui o sobrenome do pai nos documentos. A iniciativa do reconhecimento de paternidade partiu do próprio pai, que há anos esperava pela oportunidade. O seu Ayrton procurou a filha nas redes sociais. Em seguida, ele buscou ajuda da equipe do Sejusc, do Fórum da Capital, para oficializar a paternidade. Tudo foi resolvido de forma rápida e virtual. A filha na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ele aqui em Cuiabá. Um sonho de 30 anos que foi concretizado em apenas 30 dias por meio de uma audiência de conciliação. E ela queria muito meu sobrenome, como pai, E para mim também isso é muito importante na vida do pai, na vida da filha, mesmo que não foi criado junto, A gente conseguiu, o que buscávamos e não demorou, Isso, e também a gente não precisou mexer no bolso. Então isso aí pra gente foi uma grande vitória. O mais importante de tudo é que o nível de acordos que a gente consegue na mediação, ele é muito mais alto do que em qualquer outra porta de entrada dos processos, As pessoas saem modificadas de uma mediação, porque elas são tocadas pelas técnicas, pelas maneiras de diálogos, pelas possibilidades que a gente acaba apresentando para as pessoas da solução. Bom, e outro exemplo de celeridade vem da Justiça de Alagoas. O programa Justiça Efetiva terminou 2021 com resultados expressivos. Com o objetivo de melhorar o funcionamento das unidades judiciárias e de desafogar as que enfrentam estrangulamento processual em filas de trabalho, o projeto Justiça Efetiva foi criado em 2019 na Justiça Alagoana. A servidora Fernanda Brito explica como o projeto funciona na prática, com o apoio de 7 servidores e de 26 juízes leigos. Anteriormente a entrada do projeto numa unidade judiciária propriamente, é realizado um plano de ação, é elaborado um plano de ação, e esse plano de ação é levado ao conhecimento do juiz, do magistrado titular da unidade. Nesse plano de ação são traçadas as metas específicas daquela unidade, de acordo com as necessidades, de acordo com as filas de processos que ainda estão assoberbadas, que estão congestionadas, e aí nesse plano de ação se traça a meta de processo que será minutada, e se traça o prazo em que esses processos devem ser minutados. Funcionando de forma totalmente virtual, o projeto finalizou 2021 com mais de 4.000 sentenças minutadas, mais de 4.000 despachos minutados e mais de 3.000 decisões minutadas, totalizando 11.701 documentos minutados. Para o juiz Tiago de Moraes, subcoordenador dos trabalhos, um resultado extremamente satisfatório. Foram números extraordinários. Foram mais de 12.000 expedientes elaborados pelas nossas equipes, dentre os quais aproximadamente 40% de sentenças. E as unidades jurisdicionais atendidas têm apresentado um descongestionamento imediato. Mas, para além da produtividade, o projeto contribuiu também para reduzir o tempo de tramitação dos processos com a aprovação de decisões de mérito definitivas. Os planos de trabalho para 2022 são ainda mais animadores. A expectativa desse ano é incrementar essas metas que são repassadas para essa equipe de minutas, para que esse apoio possa ser ainda mais efetivo e ainda mais eficaz junto ao jurisdicionado. O judiciário cada vez mais célere e mais próximo do cidadão. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde, ótima semana para todos nós. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero até lá. Tchau, tchau.